Ai, cadê? Ai, acho que eu tô no negócio errado. Ué. Aqui. Pronto. Aqui, deixa eu carregar a imagem. Pronto. Aqui a gente consegue observar a veia porta, o trajeto dela. Se a gente for subindo e descendo, a gente consegue visualizar as veias que vão se juntando e formando a veia porta aqui, que passam na borda superior e posterior do pâncreas, que são as veias esplênicas. Elas vão se juntar aqui na veia porta, a gente consegue observar que elas estão um pouco mais contrastadas, e a gente também observa o contraste aqui na aorta e nas artérias que saem da aorta. Então essa é a fase do contraste arterial tardia, que a gente vai observar a veia porta começando a ser contrastada e a aorta contrastada. A fase portal venosa, que como o próprio nome diz, o contraste está na veia porta, principalmente na veia porta, a gente consegue... Isso. Eu tô ficando maluco com esse site. Aí aqui a gente consegue observar melhor ainda do que antes o trajeto da veia porta e quais as veias que confluem para formá-la. Então a gente observa que o contraste aqui na aorta abdominal ele já diminuiu, deu uma esvanecida, e a gente tem mais contraste se acumulando na veia porta. A gente consegue... Nessa fase aí não tem contraste nas pirâmides e na medula, não? É o que eu ia falar agora. A gente tem o contraste presente em ambas as estruturas, porque ele está começando a passar para a medula renal, está vindo do córtex e está entrando na medula. E a gente vai observar aqui agora, mais para frente, a progressão disso, que é a fase nefrogênica, que o contraste vai estar situado agora na medula renal. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é escritório. Gente, tá diferente. Aqui, dá para ver aqui melhor. Tá vendo que a medula renal está bem mais contrastada do que o restante do rim? O córtex ele nem está com contraste, mas a medula está muito mais contrastada, porque o contraste está seguindo todo o processo de excreção. E na fase excretória, deixa eu ver se essa fase excretória está pegando direitinho. Tá pegando um pouquinho melhor. A gente começa a observar que os cálices renais e a pelve renal está começando a ser preenchido pelo contraste e, consequentemente, está seguindo aqui, esses dois são os ureteres, que vão desembocar lá na bexiga. Tá bom? Faz os contrastes demais isso. Lembrando dessas palavrinhas aqui que eu deixei. Tela cheia. Palavrinhas aqui que eu deixei para vocês lembrarem de que é o que, tá? Para onde que vai, para onde que vem. Começando a falar de apendicite, a gente tem vários sinais que são sugestivos de apendicite. Tem sinais que estão presentes na radiografia, tem sinais que estão presentes na TC, tem sinais que estão presentes na ultrassonografia e alguns estão presentes em todos. Nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês é a alfa-sentinela. A alfa-sentinela na apendicite ela é um pouco diferente da pancreatite. A pancreatite ela está distendida e a gente tem o ligamento frenocólico que vai puxar a alça intestinal do intestino grosso para cima e vai ficar na frente do pâncreas. Só que aqui no caso não é isso que acontece. A gente tem mais uma distensão do ilho. Então a gente vai ter um ilho distendido de ar e esse ilho vai ficar aparecendo muito mais na radiografia do que ele aparecia antes. E ele corresponde a tudo isso daqui que está marcado pela seta em vermelho. Outro sinal que a gente observa na radiografia é a distensão do seco, que vai ser a parte inicial do intestino grosso e também a continuidade dele, que é a porção ascendente do intestino grosso. A gente vai observar que ele vai estar distendido, pode estar distendido de fezes, pode estar distendido de ar. E nessa imagem aqui a gente observa dois. A gente observa a distensão do seco e a gente observa o fecalito, que é essa setinha vermelha aqui, que provavelmente é um pedaço de fezes que obstruiu o pâncreas. Essa é a definição que é utilizada sobre o fecalito, que é um pedaço de fezes que obstruiu o pâncreas. O pâncreas não, perdão, o apêndice. Aqui falando um pouquinho melhor do fecalito, a gente tem um fecalito mais aparente na radiografia. Deixa eu usar o passador. Aqui. Tem um fecalito um pouco mais presente na radiografia, ele é essa bolinha bem aqui que a gente observa, que não tem do outro lado, é uma bolinha unilateral, porque o apêndice só se localiza aqui. E na ultrassonografia a gente vai observar que o apêndice,
aqui a gente já vai comentar mais tarde sobre essa imagem aqui, mas eu quero que vocês olhem aqui pelo fecalito, que é essa bolinha aqui hiperecogênica. Aqui a gente tem coleções líquidas, que como a gente tem que lembrar na ultrassonografia, não pode esquecer, o ar ele fica mais claro, ele fica branco e o líquido fica escuro. Então aqui seria o apêndice, essa região aqui é a região do apêndice, e a gente tem uma coleção no flanco inferior direito, que vai ser essa porção aqui mais escurecida. Também é um sinal sugestivo de apendicite. O que a gente pode observar na TC? Essa TC aqui é uma TC que está utilizando o contraste. Provavelmente isso daqui é uma fase arterial. Não tem como dizer se é arterial inicial ou tardia, porque a gente não está vendo a veia porta. Mas é uma fase arterial. E a gente consegue observar aqui que essa estrutura está com a parede mais hiperdensa e o centro está um pouco mais hipodenso. Esse daqui seria o apêndice. É o que a gente vai enxergar no apêndice da apendicite, que é a parede, que ela vai se tornar hiperdensa, por causa do contraste. A gente tem que observar isso. E aí o que acontece? O que a gente também vai observar na TC de abdômen na apendicite é o aumento do apêndice difuso, que ele não pode passar cerca de 6 milímetros de diâmetro. Se você medir esse pâncreas aqui, que esse pâncreas é de um paciente com apendicite, ele vai estar muito mais do que 6 milímetros de diâmetro. Isso daqui deve estar 1 centímetro, se depender. E aqui é uma imagem sem contraste, mas a gente consegue observar melhor o aumento do diâmetro do apêndice. Dá para ver que ele está bem grande, ele está quase que da espessura e do diâmetro de um dedo. Não é o normal do apêndice, 6 milímetros, que é o normal. E aqui também o espessamento do pâncreas, que se a gente até olhar aqui, está medindo 2 centímetros. Então, realmente, está ultra grande. Está muito, muito, muito grande. Por enquanto, dessa parte da apendicite é isso. Agora eu vou passar pro Nadinho para ele falar do restante do conteúdo da parte de ginecologia. E depois a gente vai voltar mais para revisar a TC, a questão de vascularização e anatomia do fígado, para ficar tudo redondinho para amanhã, tá, galera? Então, gente, eu vou dar a parte de gestão ectópica, torção ovariana e abscesso tubo-ovariano. Deixa eu abrir aqui o link. Vocês já têm o slide, acho que a gente manda para vocês. O seu eu não mandei. Manda não? Se quiser mandar, pode mandar. Eu vou mandar lá. Aí, gente, começando por gestão ectópica, eu coloquei aqui um esquema de casos e imagens. A referência é daquele Você Radiologista lá do YouTube. Aí o caso aqui, feminina, 18 anos, dor pélvica intensa, palidez, sudorese fria e hipotensão. Esse quadro clínico aqui ele é muito característico dessa doença, porque a palidez e a sudorese eles vão estar muito presentes na maioria das vezes. A hipotensão às vezes até que nem está tão presente, mas ela é comum também. E a dor pélvica geralmente é uma dor que não costuma ser assim uma dor que pode ser de outras causas, geralmente é uma dor mais característica mesmo. Aí sobre a menstruação e método contraceptivo, ciclo irregular e uso de tabelinha, assim, acontecer de o método contraceptivo não sendo feito da maneira mais ideal, né, mais precisa. E aí o beta-HCG, provavelmente o paciente pode estar, você vai pedir, né? Aí se estiver positivo, você já sabe que vai ter uma gravidez, talvez ectópica. Se estiver negativo, provavelmente você vai descartar, né? Mas às vezes está desconhecido, o paciente não fez ainda, mas geralmente se espera vir o resultado para você fazer o exame de imagem. Aí o exame de imagem, tanto para essa quanto para as outras condições, vai ser ultrassonografia. Pode-se fazer outros exames também, como TC e ressonância, mas a de primeira linha vai ser ultrassom. Aí aqui a gente tem o útero e os ovários. Qual que é o local mais comum de ter a gravidez ectópica? Não vai ser no ovário, vai ser na tubo ovariano. Aqui está sinalizado que tem um embrião, mas também pode ser outra fase da gestação.
Se não tiver embrião, não significa que não tenha gestação. Pode ter outra parte anatômica ali que você vai conseguir ver. Aí a cavidade uterina, ela, logicamente, ela vai estar vazia, né? Porque vai ser uma gestação ectópica. Aqui tem outras imagens mostrando que não significa que é só o embrião que vai causar isso. Que vai causar, não, que vai apontar isso. E aqui também, com Doppler, a gente consegue ver que forma esse círculo de vascularização aqui, que é muito característico também. Vai formar uma vascularização ao redor. E aí, por que outros exames não são tão bons igual o ultrassom? Porque aqui seria a gravidez ectópica. O útero não tem nada, mas aqui tem. Aqui a gente não consegue distinguir assim se a gente não estivesse estudando exatamente isso, a gente talvez ficaria com muita dúvida. Porque parece mais uma massa, mais alguma outra coisa assim, a gente não consegue apontar e falar, ah, não, é gravidez ectópica mesmo. É um pouco mais difícil. A gente teria a noção, né, pela clínica e pela anatomia, mas analisando só a imagem em si fica meio complicado de enxergar. Aí, torção ovariana. O caso dela vai ser feminina, 23 anos, dor pélvica súbita e mal localizada. É diferente da outra, essa daqui não vai ser muito específica a região que vai estar tendo a dor pélvica. Náuseas e vômitos. E a vida sexual pode estar inativa. Aí o exame também vai ser ultrassom. E o que que tá aqui na imagem? O que que a gente vai ver com mais frequência? A gente tem. O que que a gente primeiro pode observar aqui? A gente pode observar os folículos. Esses folículos são achados, que eles não aparecem sempre, mas quando você achar eles, você já consegue ter uma ideia de o que está acontecendo. Eles já são achados sugestivos, né? Da sua anatomia. Aí o que que vai causar essa. O que que vai causar essa torção ovariana? Ela pode ser uma causa que você não sabe, uma causa inespecífica, mas as causas mais comuns também vão ser cisto ou teratoma. Então é muito comum você encontrar um teratoma, um cisto, que vai estar causando essa torção. Aqui a gente consegue ver que pela densidade está muito parecida com aqui, então não é só o órgão que está aparecendo, tem alguma coisa aqui. Isso aqui é justamente por causa pela densidade, a gente consegue ver que é gordura. Então pode ser um cisto, que vai estar causando essa torção. Aí, o que que a gente consegue enxergar de mais importante aqui? É o edema. Edema e localização se tiver em relação ao útero. O edema é porque geralmente quando tem essa torção, o que vai estar mais comprometido na circulação é a circulação venosa. A arterial não vai estar muito comprometida na maioria das vezes. Então chega sangue, mas você não consegue tirar esse sangue de lá. Então vai ter um acúmulo de líquido e isso vai causar o edema. E aí ele vai estar bem maior de tamanho. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver o útero, mas esse ovário aqui que está. Olha o tamanho desse ovário direito. A gente mal consegue ver o ovário esquerdo e a localização dele em relação ao útero. Geralmente, ele vai estar lateral, né? Pela anatomia fisiológica. Aqui, por exemplo, o esquerdo, olha o tamanho do direito e olha a localização. Ele está praticamente medial ao útero, praticamente em cima dele. E o esquerdo não, o esquerdo está normal, ele está bem na lateral. Aqui são outras imagens para vocês terem uma noção também. E por último, abscesso tubo-ovariano. Esse daqui eu acho que é mais tranquilo de você observar, que ele é bem característico na imagem. E aí, qual que vai ser o casozinho dele? O conceito é que vai ser uma complicação da infecção por clamídia ou gonorreia, então ele tem esse fator de risco muito explícito, que vai ascender da vagina ao colo do útero para as tubas uterinas. E aí, feminina, dor à movimentação da pelve ou do útero, corrimento sintomático. Então, sempre que ela se movimentar ali, se você mexer na hora do exame, ela vai sentir essa dor. E como o corrimento é sintomático, significa que ele vai ter cheiro, coloração mais diferente do que o usual. Amarelo, odor fétido. E é a vida sexual de risco, né, que é um dos fatores de risco é a infecção.
Então ela pode ter essa história aí. Aí os achados, o que ele vai achar? É uma lesão cística com uma parede complexa, espessa e fluxo abundante. Quando você bate o olho, a primeira coisa que você olha, não é uma condição assim que a gente possa imaginar. Eu vou pensar mais em uma massa, um cisto, mas essa é a imagem do abscesso. Ela é bem como se fosse um líquido mesmo, bem preto, bem escuro e bem grande. E nessa outra imagem aqui, como ele tem pus, ele não vai ser anecoico, ele vai ser hipoecoico. Então a gente vê que é um abscesso bem grande, a dimensão dele aqui, e ele não vai estar totalmente preto, né? Ele vai estar cheio de listra, assim. Aí outras imagens aqui, ele é como se parece muito um cisto. É bem grande, bem espesso. E nas bordas dele, geralmente, se o centro estiver muito homogêneo, né? Geralmente nas bordas não vai estar. E era isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? E aí, galera? Alguma coisa sobre essa parte aí? Essa parte aqui é bem direta, gente. São bem diferentes uma da outra. O quadro clínico também sempre. Se tiver o quadro clínico na questão, presta bem atenção, porque o quadro clínico que direciona a imagem. Acho que tá tranquilo. Eu vou transmitir aqui algumas coisas de TC. Deixa eu abrir aqui a página. Rapidão, galera. Tem que achar mais slide também. Enfim, meu slide eu perdi. Eu vou pegar o PDF que eu mandei para vocês. Cadê? Enquanto isso, eu vou transmitir aqui a minha tela. E eu vou perguntar umas coisas para vocês, eu preciso que vocês respondam. Eu vou falar menos agora. Então, como se vocês estivessem fazendo uma prova, eu vou perguntar algumas coisas de TC de abdômen, perguntar algumas coisas de vascularização, a respeito da anatomia hepática. E a gente vai ver como é que vocês estão, aí a gente pode comentar um pouco mais sobre a vascularização e tudo mais. Eu tenho até um slide que eu tinha mandado para vocês que tem um desenhozinho, um esquema da vascularização. Cadê o slide? Aqui, achei. Que tem um pouquinho de vascularização. Então vamos começar. Lembrando, eu vou citar aqui umas coisas para vocês que vocês vão ter que me responder. O andar abdominal, o andar aórtico abdominal, perdão, é dividido em 3. Quais que são os marcos desses 3 andares? Quais as artérias que são os marcos? Eu preciso que vocês respondam, abra o microfone e pode falar. Andar, o que você falou? Desculpa. Os andares da aorta abdominal, digamos assim, da vascularização. Tronco celíaco, é isso? Tronco celíaco, Artéria mesentérica superior e as renais e a mesentérica inferior também, né? Isso. Então a gente começa primeiro com o tronco celíaco, segundo com a mesentérica superior, que vai estar na mesma altura das artérias e vias renais, e mesentérica inferior. O tronco celíaco eu costumo chamar de medusa, porque ele tem 3 principais artérias que saem dele. Quais que são elas? hepática comum, esplênica E gástrica esquerda. Gástrica, o quê? Esquerda. Gástrica esquerda, exatamente. Henrique, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Diga. Porque eu vi uma videoaula que fala, tipo assim, que a gástrica esquerda, ela vai, tipo, irrigar o estômago. Aí, só que ela também vai irrigar uma parte do intestino. Aí, tipo, meio que eu penso que ela vai irrigar uma parte do estômago e a primeira parte do intestino, tipo isso? Parte do intestino. É gástrico-duodenal. A gástrico-duodenal, ela irriga o duodeno e a porção final do estômago. Você está falando da gástrica esquerda, né? Isso. É porque eu acho que a gastroduodenal é um ramo da gástrica esquerda, não? Não, a gastroduodenal é um ramo da hepática própria.
Então, Hepática própria ou comum? Hepática própria. Não, comum, perdão. É. Comum. então a gástrica esquerda vai irrigar o quê? É mais o estômago mesmo. Ah, tá. Só o estômago, né? Não vai ter essa parte do intestino que eu falei, que é tipo a primeira porção, né? Eu nunca vi essa parte aí. Por Tá. enquanto, grava a respeito do estômago mesmo, tá? Não, era uma dúvida mesmo, que eu vi na videoaula e eu fiquei com essa dúvida, por isso que eu tô perguntando. Tudo Obrigada. bem. Nada. Aí, como a gente estava comentando, gástrica esquerda, esplênica e hepática comum. Aí a hepática comum ela se subdivide em gástrica direita, gastroduodenal e hepática própria. Fechou o tronco celíaco. Medusa porque sai em 3. E aí você observa aqui o aspecto dele do tronco celíaco na tomografia. Vem uma parte para cá, outra parte para cá. Beleza? Descendo, a gente tem a mesentérica superior. Qual que é o principal marco que você sabe que você está na mesentérica superior? Que eu tinha comentado com vocês. A veia renal esquerda? Não sei. Exatamente. A veia renal esquerda, que a gente vai observar aquele aspecto que eu tinha falado, que é um caninho, uma barra e um cano grande, que seria aqui, ó. O caninho, a mesentérica superior, uma barra, a veia renal esquerda e a mesentérica superior, e a aorta abdominal. Caninho, barra, cano maior. E aí descendo, a gente vai ter a mesentérica inferior, que como eu falei para vocês, ela é minúscula, ela é um botão que vai sair da aorta abdominal. É literalmente isso daqui, é um botãozinho, tá bom? Aí agora, eu preciso que vocês me digam qual que é a subdivisão dos lobos hepáticos e como que ela é realizada. A primeira prateleira é realizada a prateleira superior pelas veias hepáticas, né? Uhum. E aí faz a segmentação de acordo com a veia hepática direita, veia hepática médica e veia hepática esquerda, né? E aí divide em 2, 4A, 8 e 7, né? E tem a prateleira inferior, que aí é pela porta, aí tem a vesícula também, né? Tem a veia cava inferior e o ligamento venoso e o ligamento redondo. Que aí faz toda aquela divisão lá. E a gente também tem que lembrar do caudado, que ele é o primeiro, que ele vai ser vascularizado diferente, não é isso? Uhum. Ótimo. Qual que era o hackzinho que eu tinha passado para vocês? Deixa eu ligar aqui a minha câmera. Para vocês não esquecerem. Deixa eu... Pronto. Tem aquela questão do punho, né? Você pega a sua mão, bota o dedo para dentro e bota os seus dedos por cima do dedão. E a gente vai começar assim. Para você, virado para você, você vai começar do lado direito superior. Então, para mim, é o mindinho que eu estou fazendo com a mão esquerda, a parte de cima. Então, a gente começa aqui. 2, lobo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que eu tinha falado que aqui é o 4? B de baixo, 4B de baixo, 4A de acima, 4A acima, por cima, andar superior, 4B de baixo, andar inferior. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho que passar para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Henrique, Diga. eu tava vendo umas imagens e aí eu tenho dificuldade nas imagens estáticas de ver quando o tronco celíaco tá saindo da aorta e quando a mesentérica tá saindo da aorta. Mesentérica superior, né? Isso. É literalmente aquele aspecto que eu tinha falado para vocês. É mais fácil, às vezes, de observar na PC do que na ultrassonografia. Mas, para a gente ver o tronco celíaco, ele é igual eu tinha falado com vocês, ele é uma medusa, né? Ele se parte em 3 ou se parte em 2. Na maioria dos casos, você vai ver ele se partindo em 2. Quando você está falando da mesentérica superior, é o aspecto cano/canão. Tu vai ver, literalmente, a veia renal passando por cima da aorta abdominal e embaixo da mesentérica superior. Tem uma imagem, inclusive, de uma prova que ele tinha dado, que é uma ultrassonografia. Eu precisava encontrar essa imagem aqui. Que era uma ultrassonografia de abdômen,
que ele colocava exatamente essa parte do abdômen, né? Que é o caninho barra canão. Eu estou tentando encontrar aqui. Eu acho que eu Mas, mandei para vocês. mas eu não falo assim, eu falo antes do tronco celíaco parecer a medusa, só quando ele sai, antes dele se bifurcar. E na mesentérica, assim que ela sai também, sabe? Ah, sim, entendi. Porque eu não sei diferenciar qual é mais espessa, qual não é, e se tem um andar em que elas ficam mais, sabe? Então, a mesentérica superior é o andar dos rins. Ela está predominantemente no andar dos rins. Uma coisa importante de lembrar é que elas são bem próximas. O andar da mesentérica superior e o andar do tronco celíaco é muito próximo. Só que o que mais te denuncia que é o tronco celíaco é quando você consegue ver o pâncreas. Você consegue ver o início do pâncreas. Eu estou até acompanhando aqui com a imagem. Está começando até a pontinha do pâncreas lá. E é um pouco difícil de ter essas relações anatômicas porque elas são muito próximas. O Job ele não bota vocês para adivinhar qual que é sem alguma característica daquele segmento. Então, tipo assim, ele não vai colocar vocês para adivinhar se é o tronco celíaco se ele não tiver tudo indicando que é o tronco celíaco. Por exemplo, a medusa ou a mesentérica superior se tem um cano. Porque realmente é bastante difícil diferenciar, porque elas são muito, mas muito perto. E, tipo assim, por variações anatômicas, podem ser que não exista nenhuma relação fixa que você pode colocar entre pacientes. Porque em um paciente, uma anatomia ela pode ser um pouco diferente da outra, e se você adota aquele ponto de referência, tu se confunde. Mas, assim, às vezes a gente não consegue ver a confluência do tronco celíaco, mas a gente consegue ver no pâncreas a veia renal passando. Isso é um indicativo de que você está no andar do tronco celíaco, tá? A veia passando, a veia esplênica passando na borda superior posterior do pâncreas. Entendi. Obrigada. Nada? Vocês têm mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Outra coisa que eu não consigo diferenciar as alças intestinais. Do que é um intestino grosso e um intestino delgado? Aí o que é flexura, o que é cólon ascendente, o que é cólon descendente. É tudo, é tipo assim, o que cada segmentozinho vai ser, sabe? Tá, deixa eu encontrar aqui se eu tenho uma imagem de raio-x. Henrique, se puder falar das porções também do Do... intestino, lá perto do pâncreas, sabe? Como assim? Não entendi. As porções do cólon, a primeira, a segunda e terceira. Você fala colo ascendente, transverso e descendente? É do duodeno que ela quer dizer, né, Ana? É isso, duodeno. Ah, do duodeno. Peraí. Mas ele deu essa parte de porções do duodeno pra vocês? Eu acho que ele só comentou que a terceira porção passa entre a mesentérica superior e a aorta. Na prática, ele perguntou pra gente onde ficavam as porções. Putz, isso daí eu nunca observei na imagem, não. Eu Mas acho muito durante as aulas complicado. ele não estava passando muito isso pra gente, não. Ele perguntou no final, quando ele foi na última aula mesmo. Pois é, isso daí ele não costuma cobrar em prova, não. Porção de duodeno. Ah, beleza, então. É mais, assim, o que ele bate muito é TC. TC de abdômen, relação anatômica e fígado. Cobre muito mesmo. Laiane, você queria ver a questão do intestino. Você fala. Repete aí, por favor, o que você queria observar. Observar os cólons transverso e ascendente, descendente e os ângulos, hepático e esplênico. Em qual tipo de exame de imagem? Na TC axial. TC axial? Tá. Deixa eu achar uma aqui. Cadê? Essa daqui dá pra ver um pouquinho. Tá um pouco fora da anatomia, mas dá pra ver. Deixa eu compartilhar.
Só que isso daqui é uma TC dinâmica, tá? Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês que isso daqui também não está na anatomia normal. Então vocês vão conseguir dar uma observada aqui. Aqui, ó. Para a gente diferenciar aqui, a gente vai observar principalmente o conteúdo das vísceras. A gente consegue observar aqui o estômago, ele tem um pouquinho da presença de ar, esse paciente aqui ele está em decúbito. Então, se a gente vem aqui mais para a parte do abdômen dele, parte de cima, a gente observa até aqui o nível hidroaéreo do estômago. E se a gente vai aprofundando, a gente começa a enxergar aqui essas porções cheias de gases. Se vocês observarem certinho, ele está seguindo, teoricamente, o trajeto normal do intestino grosso. Só que ele sobe aqui a porção ascendente do intestino grosso, intestino transverso, o cólon transverso, e, deixa eu descer aqui, e o colo descendente, que termina aqui no sigmoide. Vem para cá, ele dobra lá para trás, e desce para cá na flexura esplênica para o sigmoide. Aí, aqui estaria a flexura hepática, e aqui a flexura esplênica, que é principalmente nessa porção aqui, que eu tinha falado para vocês, que ocorre a alça sentinela, que o ligamento frenocólico puxa o intestino para cima, quando está inflamado, e ele fica na frente, praticamente, do pâncreas. E também tem aquela quimiotaxia, que também causa a alça sentinela, que é do intestino grosso, principalmente. Conseguiu visualizar, Laiane? Consegui. Mais alguma coisa que você queria perguntar? No outro corte também é tão explícito assim? No corte que a gente estava... Isso, nesse aí. Esse aqui. Não muito. A gente enxerga aqui a flexura esplênica do intestino, só que ele fica muito partido. Aí a gente começa a ver aqui a porção descendente, a porção do transverso, que ela vai vir parecendo um véu assim, né, meio lateralizada. E ela vem descendo, se você for acompanhando, e você chega aqui, na parte que chega na porção ascendente, e aqui no sigmoide, que vai em direção ao reto. Aqui. É tudo a questão das bolhas de ar, porque o intestino grosso ele tem muito mais ar do que o intestino delgado. Então, se você observar várias bolinhas gasosas assim, é o intestino grosso. Isso que está contrastado é o delgado, né? Isso. Que está mais aparente aqui, né? Está mais denso. Exatamente, o delgado. Aí o ilho, ele tem aquele aspecto mais liso, né? Você diz na transição, ilho cólica? Não, tipo, a parte pra gente diferenciar. É tipo como se o outro tivesse mais rugosidades do que o ilho, não é isso? Você fala o intestino grosso, tem mais rugosidade? O Não delgado. entendi. Eu não entendi. Você quer diferenciar Eita, caramba! O jejuno vai ter mais rugosidades e o ilho vai ser mais lisinho, tende a ser, não é isso? Isso. Pra ver... Ah, então tá, obrigada. Aqui é um pouquinho difícil de observar, mas na teoria é isso. Beleza? Mais alguma coisa a respeito disso, desse assunto? Nada, pessoal. Alguma coisinha? Então, eu vou perguntar aqui umas coisas para vocês. Vamos falar sobre algumas irrigações. Eu quero que vocês me digam quais as principais porções que são irrigadas pela mesentérica superior, a porção do intestino grosso. Ascendente, Oi? cólon ascendente, ângulo esplênico, e uma parte do transverso, né? O quê? Uma parte do transverso também, né? Da mesentérica superior, a gente tem a irrigação do todo o colo ascendente e os 2/3 proximais do colo transverso. Aí o resto é tudo pela mesentérica inferior, não é isso? Exatamente.
Vocês não querem perguntar nada mesmo, não? Não, vai falando, você Henrique, pode você não fazer pode uma dar revisão zona. Você não pode dar uma revisada nessa parte? De irrigação? Isso, Tá, rapidão. obrigada. Vou transmitir aqui um slide. Henrique, Diga. ele cobra circulação fetal como? Assim, circulação fetal, ele dava para vocês entenderem a questão dos ligamentos do fígado. Ligamento redondo, ligamento venoso. Ele, literalmente, ele não cobra circulação fetal na prova. É mais, tipo assim, a embriologia desses ligamentos. Por que eles são da forma que eles são? E por que, por exemplo, quando você tem uma hipertensão de veia porta, por que você tem a circulação colateral? É por causa desses ligamentos que eram vasos, né, durante a circulação fetal que se fecharam. Só que quando você tem uma hipertensão de veia porta, que a veia porta ela não consegue drenar de maneira correta, esses ligamentos que estão associados à veia porta, eles começam a se abrir como vasos sanguíneos. Então, tipo assim, você tem toda aquela circulação colateral em cabeça de medusa e tudo mais. É mais para essa parte. Respondi sua dúvida? Aham. Beleza. Aqui. Cadê? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para cima. Esse daqui é o esquema que eu tinha feito, que eu tinha mostrado para vocês. Dos andares, o andar da mesentérica inferior, da mesentérica superior e do tronco cilíaco, da veia esplênica passando na borda superior e posterior do pâncreas. Aqui as confluências que formam a veia porta, que vai ser a veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior e a veia esplênica, que elas estão aqui. Mesentérica, meu Deus do céu, mesentérica superior, mesentérica inferior e a esplênica. São as principais confluências, lógico que existem outras, mas essas são as principais. E aqui é a questão da irrigação do estômago. A gástrica direita, que sai do tronco celíaco, ela vai irrigar a curvatura maior do estômago, e a gástrica esquerda ela vai irrigar mais a curvatura menor do estômago, que sai diretamente do tronco celíaco. Dá para ver aqui que os dois principais ramos, os maiores ramos que saem, é a hepática comum e a esplênica, tá bom? Aí a gástrica esquerda ela é mais como uma artéria acessória que sai, digamos assim, em termos grosseiros, né? Aqui está a confluência da gastroduodenal. E aqui é o esquema que eu estava falando para vocês, do que irriga o quê. Uma coisa legal para você manter na sua cabeça, para você não esquecer disso aqui, é você ter a ideia da anatomia da veia mesentérica superior e da mesentérica inferior. Se você gravar essa imagem aqui, é sucesso. A mesentérica superior ela tem um calibre muito maior, ela é muito mais longa, ela vem de um andar muito acima, em comparação com a mesentérica inferior. E a mesentérica inferior ela é um botãozinho, como eu tinha comentado para vocês. Não esqueçam que ela é um botãozinho. Ela é pequena, ela é fina. A mesentérica superior ela é grande, ela é uma tora, basicamente, em comparado com a outra. A gente observa isso naquela imagem que eu mostrei para vocês. E aí, tentem lembrar desse joguinho anatômico aqui, dessa foto. A mesentérica superior ela é mais à direita, a mesentérica superior ela é mais à esquerda. E desenha na sua cabeça o intestino grosso, fazendo o trajeto normal dele, enxerga ele na sua cabeça. E você tem que ter uma ideia de onde que vai o que das mesentérica superior. Tá vendo que a mesentérica superior ela tem muito mais ramos em comparação com a mesentérica inferior para irrigar o intestino grosso? Ela tem uma irrigação que ela parte desde as suas porções mais apicais até as suas porções mais caudais. Já a mesentérica inferior, ela só sai um monte de raminho pequeno. Então, você tem que lembrar que, por isso, a mesentérica superior ela vai irrigar mais do que a mesentérica inferior. Então, dessa maneira, grava essa informação que ela irriga mais e que a outra irriga menos. Então, se a mesentérica superior ela é mais ao lado direito, e o que está ao lado direito é o cólon ascendente, ela vai irrigar o cólon ascendente, e como ela tem mais ramos, ela vai irrigar mais do cólon transverso. Então, ela vai irrigar 2/3 do cólon transverso. Enquanto isso, a mesentérica inferior, ela vai ficar com todo o restante. Beleza?
Sim. Esses aqui são a matéria que eu tenho de irrigação. Eu não tenho mais do que isso aqui. Mas vocês têm que lembrar das confluências, tá? Que saem da aorta abdominal. Da veia porta não é tão importante. É mais importante vocês entenderem a artéria hepática direita, medial e esquerda. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma Muito coisa. obrigada. Nada? Henrique, Diga. você pode revisar, se ninguém não quiser outra dúvida, se você pode revisar raio-x, aqueles sinais que ele pede de feijão e de café, quer dizer, ilho paralítico. Nossa, arrasou. Vai ser top. Bora. Grão de café. É isso daqui. Você pensa num big de um grande grão de café dentro da sua barriga, que é literalmente o formato do grão de café, e a gente tem aquela incisura que a gente tem no meio do grão. Esse aqui é um sinal de volvo de sigmoide, que ele provavelmente tem um volvo aqui na porção do que entra o sigmoide, o descendente faz o contato com o sigmoide, ele está provavelmente aqui o volvo, porque ele causou todo um congestionamento de fezes, de ar, para tudo que fica para trás dele. Então tudo que fica para trás está totalmente obstruído, totalmente cheio, engurgitado. Aqui. Esse daqui não seria um ilho paralítico, é um sinal de obstrução, mas não é um sinal de ilho paralítico, porque aqui a gente tem o sinal de empilhamento de moedas, mas a gente não tem os níveis hidroaéreos na mesma altura. Isso aqui é um sinal que as válvulas intestinais elas estão funcionando, então está tendo um troca-troca de forças. Então uma hora uma alça joga o ar para o outro lado, outra hora a alça joga o ar para o outro lado, joga líquido, e fica naquele jogo competindo, digamos assim, né? Competindo uma alça com a outra. Então a gente tem toda essa variação de níveis hidroaéreos. Aí essa imagem que eu tinha colocado para vocês diferenciarem o intestino grosso do intestino delgado, eu não acho tão difícil de diferenciar, porque é absurdo a diferença entre eles. O intestino grosso ele enche de uma maneira absurda, o intestino delgado ele não fica tão cheio assim, ele fica no máximo dessa forma aqui com esse sinal dos empilhamentos de moeda, que são as válvulas coniventes, que são características do intestino delgado. Não existe válvula conivente no intestino grosso. No intestino grosso são alstrações, que são incisuras que não atravessam todo o diâmetro do intestino. Aqui seria você visualizando um volvo na TC. Você observa que ele está totalmente hipodenso dentro do intestino, cheio de ar acumulado aqui. Pode eventualmente enxergar fezes, mas é mais a questão do ar. E esse aqui é o sinal da maçã mordida. O sinal da maçã mordida, ele, se não me engano, ele tinha caído na minha prova. E é um sinal, praticamente, digamos assim, né? Eu vou falar isso para vocês não esquecerem essa associação, mas, pelo amor de Deus, não quer dizer que é. Via de regra, é um sinal patognomônico de câncer de intestino, agora, nesse momento. É o sinal patognomônico. E eu tinha colocado aqui na legenda que esse daqui, que o exame que você vai enxergar mais essa questão da estenose no intestino, o sinal da maçã mordida, é no exame hemobaritário, que você coloca o contraste através do reto, e através disso você faz a radiografia e você consegue enxergar muito melhor o intestino e as porções do intestino. Aí esse daqui é o sinal da maçã mordida, parece literalmente que alguém pegou uma maçã, mordeu e ficou esse aspecto no intestino, parece que mordeu o intestino. E aqui a estenose por doença de Crohn, que eu tinha conversado com vocês, isso daqui o Job não costuma cobrar, ele nunca nem comentou direito de doença de Crohn com a gente. Mas a doença de Crohn é caracterizada por um processo inflamatório, uma doença inflamatória intestinal, que ela tem porções do intestino que são mais acometidas do que outras. E nas porções mais acometidas a gente pode ter estenose por causa do processo inflamatório. Ou até mesmo a gente pode ter bridas intestinais, não necessariamente na doença de Crohn, mas a gente pode ter bridas intestinais que também causam a estenose por manipulação cirúrgica e etc. Então aqui a mucosa, ela foi lesada pelo processo inflamatório e gerou uma estenose. Tá vendo que aqui a gente não tem o sinal da maçã mordida, a gente não tem aquele aspecto que parece que o intestino foi consumido, parece que foi tirado pedaços do intestino. Aqui ele tá literalmente como se tivesse pinçado. Você pegou uma pinça e colocou assim e tampou o lúmen do intestino.
E aqui eu tinha colocado essa imagem para falar da isquemia mesentérica. Eu não sei se isso aqui entra no que vocês pediram, mas eu vou falar já que está tudo no mesmo slide. De isquemia mesentérica, que normalmente na TC que você tiver na dinâmica, você vai conseguir enxergar melhor. Mas numa TC que não está dinâmica, provavelmente o jogo vai colocar uma imagem mais fácil de enxergar. Que no contraste, quando você tem um trombo que obstrui uma veia, uma artéria, você vai ver o perímetro daquele vaso antes do trombo totalmente iluminado, totalmente, digamos que radiodenso, muito mais claro, em comparação com todo o período que vem após o trombo. Então, se a gente tivesse um trombo bem aqui assim, no meio, isso daqui não é um trombo, tá um pouco mais hipodenso, mas não é um trombo, a gente veria aqui uma hipodensidade muito maior e a gente não veria o contraste passando para o restante da artéria mesentérica superior. Isso daqui é a artéria mesentérica superior, tá? Que dá para ver aqui a veia renal direita. A gente não conseguiria enxergar a continuidade do contraste na artéria. Então, esse seria um sinal clássico de isquemia. Já os outros sinais que a gente tem de isquemia mesentérica são as bolhas que vão se formar na parede do intestino. Aqui a gente observa um pouquinho dessas bolhas, elas são como se fosse como se você pegasse, literalmente, desenhasse uma linha e por algum motivo você passasse a borracha alguns trechos dessa linha e você não observa ela completa, ela fica meio que pontilhada, né? Uns traços interrompe, um traço interrompe. Então a parede do intestino, ela fica parecida com isso. A gente vê um tracinho, interrompe, vê um tracinho, interrompe, um tracinho, interrompe. Então a gente tem um acúmulo de gás na parede do intestino. E outro sinal também é que a gente tem a densificação da gordura periintestinal. Que isso aqui, uma forma de vocês visualizarem isso, é você comparar as densidades da gordura intraabdominal. Então, por exemplo, você está diante de uma pancreatite, eu acho que eu vou até revisar a pancreatite com vocês, que é importante. Você está diante de uma pancreatite, você tem a densificação da gordura peripancreática, da mesma forma você vai ter isso na isquemia mesentérica. Então, você escolhe algum sítio assim, de gordura que esteja mais hipodenso, por exemplo, aqui essa parte do abdômen, da gordura intraabdominal, ela está mais hipodensa, e vamos comparar com a gordura da região que tem isquemia. Então a gente observa aqui que a gordura está um pouco mais densa em comparação com essa região. Então a gente tem uma densificação da gordura. Tá? Henrique, diga. volta lá naquela imagem, por favor. Deixa eu te perguntar. Então, isso daí é sinal de isquemia, né? Uhum. Esses gasezinhos que ficam na parede do intestino não quer dizer que é necrose. Pode ser que seja. Só que normalmente quando você tem necrose, você tem extravasamento de conteúdo, né? Então, tem um paciente muito mais complicado. No caso clínico, vai falar que ele está com o abdômen agudo perfurativo, sinal de irritação peritoneal e etc. Ah, tá. E quando tiver assim, não necessariamente vai ter necrose. Isso daí é só isquemia, né? Uhum. Obrigada. E esse daqui é o sinal clássico de espasmos esofágicos. A gente colocou um contraste no esôfago, fez uma radiografia. No momento que o paciente estava tendo as queixas clínicas do espasmo esofágico, e a gente conseguiu observar certinho essa desorganização da contração esofágica. E aqui é um divertículo. Só para título de curiosidade mesmo. Deixa eu achar aqui o meu slide de pancreatite. Aqui. Pancreatite é uma coisa importante para vocês lembrarem. Deixa eu ver para onde eu começo. Aqui não vou passar, porque provavelmente vocês já estão sabendo disso aqui. Vamos ver. Então vamos lá. Inicialmente, um sinal de pancreatite, sugestivo de pancreatite, é o sinal do colon cut-off, que a gente vai ter uma distensão gasosa e por algum motivo essa distensão ela não vai passar daquele perímetro lá do intestino, até o colo, não vai chegar ao colo descendente. E provavelmente isso aqui pode estar, uma coisa que pode justificar isso é a alça sentinela, né, que a gente tem o ligamento frenocólico puxando, isso pode ser uma justificativa para a gente não ter uma passagem de gás livre pelo intestino. Processos inflamatórios que causam uma obstrução do lume intestinal também podem causar isso, que é o caso da pancreatite. Aqui uma outra forma da gente observar isso, a gente observa que aqui, ó,
A gente tem gás, em menos quantidade, mas a gente tem. Já aqui no colo descendente a gente não tem. A gente tem muito gás já no colo transverso, então o colo transverso ele vem vindo e pum, como se tivesse sido cortado. Cut off. Tiraram fora, digamos assim. Aqui a alça sentinela, que é pelo processo inflamatório lá que eu comentei com vocês. A alça ela já está distendida, então ela estando distendida e o ligamento flexonocólico puxando ela, a gente tem toda essa alteração do trajeto intestinal. O intestino ele fica numa anatomia tranquilinha lá, de boas, só que aí acaba que, por causa de todas essas alterações na conformação intraabdominal, a gente tem esse aspecto todo serpenteado que o intestino grosso começa a formar, que normalmente ele era para ser ou aquela coisinha que acende bonitinho, ou aquela coisinha reta, não é o caso. Uma outra coisa que a gente pode ter numa pancreatite mais complicada, que a gente tem uma necrose, que a gente tem um abdômen agudo, ou até mesmo um processo infeccioso por continuidade, é o derrame pleural, ele pode se desenvolver junto da pancreatite, isso é mais um comemorativo. Pneumoperitônio, que a gente pode ter a presença dele numa isquemia mesentérica, que perfurou, que entrou em necrose, que perfurou. Então a gente vai ter a presença de gás dentro do abdômen, a gente vai fazer a radiografia do paciente em pé, a gente vai observar aquele nível de ar embaixo do diafragma. E aqui algumas coisas da pancreatite na ultrassonografia, que é a questão anatômica, que eu tinha colocado, cadê o slide? Que eu tinha colocado aqui, que a cabeça do pâncreas, ela é significativamente maior do que o restante de todo o pâncreas. Então o corpo ele é intermédiozinho e a cauda ela é fininha. Então a proporção anatômica do pâncreas é essa, cabeça grossa, corpo mais ou menos e a cauda fininha. Então aqui tem uma imagem anatômica disso. Aqui a cabeça um pouco maior, o corpo vai se afinando, chega na cauda, ela tá lá fininha, bem pequenininha, parecendo mesmo uma cauda de cachorro. E aí, na ultrassonografia, a gente pode observar a alteração dessas proporções. Então, a gente tem uma cabeça que está espessa, a cabeça de um aspecto normal, que ela é um pouquinho mais espessa. Já a gente tem o corpo do pâncreas ainda mais espesso que a cabeça, ou da mesma maneira. Então, o corpo pancreático, ele mede em média 2,5 centímetros. E nesse caso aqui, ele está fora da proporção anatômica, ele está mais que 2,5 centímetros, e ele está mais grosso do que a cabeça. Isso não é normal, isso é um sinal de pancreatite, que é a alteração das proporções. Às vezes não só o corpo, mas também a cauda, por continuidade, pode estar maior do que a cabeça do pâncreas. A gente também pode fazer uma série de avaliações para a gente ver se essa pancreatite tem um provável caso biliar, porque a gente tem que lembrar que a principal causa de apendicite é a presença de cálculos. A gente vai ter a obstrução dos ductos pancreáticos e com isso a gente vai ter todo aquele processo fisiopatológico da ativação das enzimas pancreáticas que vão começar a degradar o pâncreas. E aí, para a gente falar que é um cálculo ou não, a gente tem a clássica sombra acústica posterior. Então a gente tem aqui os cálculos se depositando embaixo, digamos que na parede de baixo, né, em termos grosseiros aqui, na parede de baixo da vesícula aqui, e a gente observa que eles estão mais densos e a gente tem uma sombra que forma atrás, que é a sombra acústica posterior. Então tu vê esses dois indicativos juntos, você sabe que são um cálculo. E se você continuar fazendo um acompanhamento do colédoco, você pode até observar um cálculo mais próximo do esfíncter de Oddi, da papila de Vater também. E aqui são coleções peripancreáticas, que a gente tem o líquido formando em volta do pâncreas. Eu vou mostrar mais para frente a questão da densificação dos planos gordurosos. Aqui a gente tem a escória de Baltazar para avaliar a gravidade, que é a pura decoreba. Critério aí, tipo, a Oi? pontuação de cada. Tem que decorar esse critério? Então, é bom. A gente decorou para nossa prova. A gente não sabia se não ia cair, mas é bom decorar. Tá, obrigada. Né? Aqui a gente consegue observar mais a questão do aumento da alteração das proporções. A gente olha aqui para a cabeça do pâncreas. A gente tem que lembrar da anatomia do pâncreas. Então a cabeça ela é um pouco mais medial e o corpo ele é mais lateral. Então a gente observando a cabeça está aqui na medial, em cima da aorta, bem bonitinha. Perdão, só que a gente vem acompanhando aqui o trajeto dela. A gente observa que o corpo está da mesma espessura e a cauda está ainda maior do que o corpo e ainda maior que a cabeça.
Então a gente tem uma alteração absurda das proporções aqui, o pâncreas ele está difusamente aumentado. E aqui, ó, aquele mesmo jogo da comparação das densidades. Vamos comparar a densidade dessa gordura aqui com a gordura peripancreática, tá diferente. A gente vê que a gordura peripancreática ela tá um cinza um pouco mais claro, e a outra que a gente estava usando como marco de referência, ela tá mais escura. Isso aqui é um marco para vocês identificarem o que está acontecendo aqui. Outra coisa que a gente vai observar na tomografia, quando a gente está aplicando contraste no paciente, essa daqui é a fase. Qual que é essa fase? Observa os sinais. Qual fase de contraste é essa? É a escritora? Ó, presta atenção. A aorta está completamente contrastada e o córtex renal está completamente contrastado. Arterial precoce. Exatamente, arterial precoce. E aí, com o contraste aplicado, a gente vai fazer a tomografia e a gente vai observar que o perímetro do pâncreas ele vai estar heterogêneo ao contraste. Então, a gente vai ter áreas que vão estar com uma irrigação prejudicada, o contraste não vai estar chegando direito. E a gente vai observar essa heterogeneidade, alterações do fluxo sanguíneo pancreático. E os sinais de necrose são as bolhas gasosas invadindo toda a cavidade abdominal. A gente tem bolhas gasosas em todo o perímetro, que era o pâncreas. O pâncreas perdeu totalmente sua definição, perdeu seu formato. Ele virou uma maçaroca única ali no meio, com coleções gasosas. Se depender, pode até ter abscessos intraabdominais aí no meio. E aqui é a questão do contraste, de quando a gente vai colocar um contraste no paciente com necrose, a gente não tem nada de contraste no pâncreas. Essa daqui já é uma fase mais tardia de contraste, a gente observa um pouco de contraste no perímetro das veias e da veia porta. Veia porta não, perdão. E da veia cava inferior. E a gente vê que não tem contraste nenhum no perímetro do pâncreas. Então o pâncreas está completamente morto. A respeito de pancreatite crônica, a gente tem calcificações. Toda vez que vocês veem calcificações, isso pode ser um sinônimo de processo inflamatório crônico. Então aquilo ali está há muito tempo já acontecendo e acaba que a gente tem a deposição de cálcio. Aqui é uma outra vista da radiografia, mas aqui a gente consegue observar certinho a anatomia do pâncreas tomada pelas calcificações. E aqui são as calcificações na tomografia. A gente vê literalmente como se fossem luzes de Natal, um monte de pontos hiperdensos no trajeto do pâncreas. Outro sinal de pancreatite crônica na ultrassonografia é a questão da heterogeneidade. Então a gente não tem mais aquele pâncreas que ele está bonitinho, ele está uniforme, ele está, digamos que, anatomicamente normal. No processo crônico a gente já tem alterações anatômicas, citológicas e, como é que era o nome? Histológicas do pâncreas. Então a gente tem todas essas alterações da densidade do pâncreas na ultrassonografia. E as complicações a principal complicação da pancreatite crônica, que são os pseudocistos pancreáticos. Esse é um pseudocisto tranquilo, um pseudocisto pequeno. Se vocês pegarem para observar outras imagens que vocês encontram na internet, vocês vão ver o pseudocisto está absurdamente grande, tomando um tamanho maior até do que o do próprio fígado, tomando quase que toda a cavidade abdominal, que às vezes a gente chega até a pensar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Será que fizeram a tomografia errado? Será que ela está trocada de lugar? E não, é um pseudocisto realmente gigante, massivo. E é isso para essa parte. Vocês têm mais alguma dúvida? Sobre a vesícula biliar, você acha que ele pode cobrar o quê? Vesícula biliar? Talvez cálculo. Cálculo, né? É. Tá. Ele não cobrava da gente isso muito, então acho que só cálculo mesmo. Henrique. Diga. Oi, eu tenho um pouco de dúvida sobre o que você falou sobre arterial precoce, e aí também tem outros estágios, e aí eu me perco nisso. Acho que esse é o único ponto que eu fico com bastante dúvida mesmo. Beleza, vamos voltar aqui. Cadê? Gente, tenham paciência comigo. Essa parte aqui tá deixando um pouco confuso essas imagens aqui. Mas enfim. Vamos para a fase arterial precoce. Deixa eu ver. Você é do grupo do Nadim, Bernardo?
Perdão, eu não ouvi você. Tu é do grupo do Nadim? Sou sim. Nadim, tu mandou pra eles os slides? Qual? O que eu te mandei, os meus? Não, não mandei todos não. Aquele de hoje. O dia eu já mandei. Mandou? Bernardo, fica com o slide aí aberto, você acompanhando. Tá bom, Que beleza, eu vou ver eu agora. coloquei umas palavras-chave para vocês não esquecerem. Começando aqui na fase arterial precoce, deixa eu abrir aqui, ó. Tá certo? Tá certo, fase arterial. Começando aqui na fase arterial precoce, a gente tem palavras-chave que eu coloquei no slide, que é córtex renal e aorta. Então, você olhando aqui o contraste, imagina que você colocou o contraste no sistema venoso, sei lá, você colocou um acesso venoso central para ficar mais fácil a compreensão, você colocou um acesso venoso central no paciente, aquele que desemboca direto no átrio direito, ventrículo direito. Colocou o acesso venoso lá e você injetou contraste no paciente. Aquele sangue vai passar pela circulação pulmonar e depois vai chegar no sistema arterial. Chegando no sistema arterial, ele vai percorrer todas as artérias do corpo. Passando pelas artérias do corpo, a gente vem a aorta abdominal, a gente vai descendo nisso daqui que a gente está olhando, né? Aplicando para cá. A gente vai ter a aorta abdominal, tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior e artérias renais. Então, o contraste ele vai preencher todas essas porções. E por que a artéria renal ela se divide em pequenas arteríolas e, enfim, que vão diretamente para o córtex renal, a gente vai ter, digamos que, uma dispersão desse contraste para esses vasos. Então, a gente vê em toda essa circulação que eu comentei com vocês, a aorta e os seus ramos, e as artérias renais. Então, o contraste vai tomar conta de tudo inicialmente, que é a artéria, que é até essa parte do córtex renal. Tranquilo até aqui? Perfeito, pode continuar. Imagina uma bacia chamada artéria, você tem um contraste. Toma tudo que é artéria lá dentro. Tudo que é artéria fica contrastado. Aí agora a gente indo para a fase arterial tardia. Aqui. Na fase arterial tardia, o contraste que estava nas artérias, ele começa a ficar um pouquinho menos intenso, porque ele começa a se difundir para outras porções do sistema circulatório. Então ele vai começar a entrar nas veias. Então a gente observa que o córtex renal está um pouquinho mais apagado, e a gente vai procurando aqui o trajeto da veia porta, a gente observa aqui um risco de contraste. Então o contraste está chegando no sistema venoso. Ele está vindo do sistema arterial, tomou todo o sistema arterial, pegou o córtex renal, fase arterial inicial, precoce. Aí ele começa a pegar agora toda a porção, começa a pegar toda a porção do sistema venoso. Ou seja, ele está entrando no sistema venoso. Você captura essa imagem nesse exato momento e você observa, principalmente na veia porta, que é o lugar mais fácil de você enxergar, que o contraste começa a formar uns riscozinhos. Na veia porta, na veia cava inferior, a gente começa também a observar uns riscozinhos aqui de contraste tomando conta. De boas até aqui? Sim, de boa. Então vamos lá. Fase portal venosa. Aqui. Isso daqui. O contraste ele passou do sistema arterial e chegou ao sistema venoso. Quando isso acontece, ele vai, digamos que, passando aos poucos. Então ele não chega completamente ao sistema venoso, ele vai começando a ter os riscos, a ter os traços, até que ele se difunde quase completamente. Esse momento aqui é uma fase que está meio a meio, digamos assim. Você está meio no sistema venoso, meio no sistema porta, só que você está começando a ficar mais no sistema porta. Então, se você comparar aqui a aorta abdominal e o sistema e a veia porta, elas estão com densidades parecidas. Só que a veia porta ela vai começar a ficar mais contrastada. E aqui no rim a gente tem uma semelhança entre córtex e medula. A gente não tem a diferenciação córtex-medula. Então, o contraste está passando do córtex e indo para a medula. Isso daqui é uma progressão. Tem que imaginar como se fosse um filme passando na sua cabeça, o contraste tomando aos poucos. Tá E bom. agora? E quanto tempo isso demora normalmente? Então, até a fase excretória, está até aqui escrito, é de 5 a 10 minutos até a infusão, né? Então tem tempos que variam. Isso daqui não é muito, assim, cobrado pelo job, não. Mas se quiser gravar, é legal.
A fase arterial inicial ela é de 15 a 25 segundos, a arterial tardia de 30 a 40 segundos, a fase portal venosa de 70 a 90, nefrogênica 85 a 120, e a fase excretória, que tipo assim, sai tudo do corpo mesmo, tá tudo indo para a pelve renal, é de 5 a 10 minutos após a infusão. Aí aqui agora a fase nefrogênica, deixa eu abrir aqui. Aqui. A gente tem o predomínio agora do contraste, mas na medula renal. Então a gente vai gravar agora a medula renal, as pirâmides renais. Então o contraste ele já passou quase que da sua totalidade do córtex renal e ele está tomando agora por completo a medula renal. Ele está começando a ser expulso para fora do corpo. E a fase excretória é quando a gente já está com contraste na pelve renal. Ele está praticamente indo embora já foi para casa, já lascou-se, já foi embora, literalmente. Então você vê a pelve renal mais tomada de contraste e os ureteres que vão em direção à bexiga e às vezes até a própria bexiga mais radiodensas. Então a gente vê eles mais claros, que é o contraste tomando conta daquela porção. E aí o contraste já está praticamente fora do sistema circulatório. Beleza? Henrique, velho, valeu. Agora eu entendi finalmente isso. Mas no caso, eu vi uma questão, eu estava fazendo vários simulados, né, antigos, e aí estava falando sobre se era necessário o gadolínio ou se era outro contraste. E aí é necessário saber qual tipo de contraste a gente está utilizando. E tem diferença entre eles? Eu não sei nem se isso vai cair direito na prova, eu não lembro dele citando. Prova 1, eu acho. Perdão? Repete, Ana, por favor. É pra prova 1. Porque aí Tá. tem no início, sabe? Eu acho que no cargo. Tá, tudo bem. É só porque eu vi isso numa questão e aí eu fiquei na dúvida, mas se não cai, tudo bem, então, tranquilo. É aquela coisa, é importante você saber a questão do contraste, porque alguns pacientes eles são alérgicos, tem ação Sim. anafilática, alguns contrastes têm contraindicação. Então, às vezes é legal você saber as características individuais deles, às vezes até mesmo às vezes não, né? Para a prática clínica. Então é legal você saber disso para a prática clínica. Tudo bem, então você pode citar por alto, só para, então, se, né, por desencargo de consciência. Beleza, só um minutinho aqui que eu tenho que pegar esse material aqui. Putz, foi mal por, né, fazer você ver isso aí, aqui, mesmo assim no canal de prova. Eu posso ver aqui, eu mando para vocês no WhatsApp, acho que é melhor. Bem melhor, Henrique, pode ser, tranquilo. Eu mando para vocês. Mais alguma coisa, galera? Eu tenho uma dúvida. Eu tenho dificuldade em diferenciar o parênquima renal na ultrassonografia. Para ver essas coisas. Tá. Deixa eu ver se eu encontro uma imagem. Nadine, me ajuda a ver se tu encontra uma imagem aí de ultrassom renal. Tô procurando aqui também. Que essa daí foi tu que tinha dado, né? Acho que eu tenho uma imagem boa. Vai pegando aí, que se eu achar, eu te mando aí. É do parênquima, né? Você perguntou? Você fala para diferenciar questão de pirâmide, cálice, córtex e medula, é? Ou você fala mais a questão da pelve? Na real, é para ver hidronefrose, se eu não me engano. Ah, tá. Nadine, tu tem essa imagem boa aí, Nadine.
Tenho. O negócio é que no slide que eu fiz eu não coloquei muita imagem, eu tô procurando outras. Tá. Pesquisar aqui na internet. Hidrone. Aqui, achei. Conseguiu? Aham. Deixa eu ter lá. Achei um esquema legal aqui, vou te mandar, Radinho. Aí se tu quiser apresentar. Pode mandar, deixa eu ver. Esqueminha. mandou? Mandei teu WhatsApp aí. É um esqueminha pra ficar um pouco mais fácil. Acho que esse aqui que eu tenho tá melhor. Vou mostrar a tela aqui. Tá dando pra ver? Tá. Então, o que vai acontecer na hidronefrose? Vai ter, o conceito é basicamente dilatação do sistema coletor, né? E aí, o que você perguntou do parênquima vai ser baseado nas classificações. Porque dependendo da classificação, a gente vai saber o que está dilatado. Então, aqui no grau 1 vai ter só da pelve renal, no 2 vai ter dos cálices renais, no 3 vai ter dos cálices renais com diminuição da espessura também, e no 4 não vai ter mais parênquima funcionante. Aí eu vou te mostrar agora com imagens mesmo. Mas para você conseguir diferenciar os parênquimas, você tem que saber também saber qual grau você está vendo. Aí aqui no grau 1, só tem dilatação da pelve renal. Essa daqui vai ser a imagem normal. Então você vê que não é simétrico, mas você consegue ver que mais ou menos a diferença de tamanho entre elas. Foi mal te interromper aí, Nadinho, mas uma coisa que vocês têm que lembrar é que normalmente o parênquima renal, a parte do córtex e na medula, é mais. Como é que eu vou. Eu tô tão cansado que eu tô esquecendo os termos. É mais hipoecogênica do que a parte da pelve renal. Já Isso. quando você tem a hidronefrose, esse jogo se inverte. Isso. Aí, à medida que os graus vão aparecendo, você vai conseguir identificar melhor o que está acontecendo. Aqui no grau 1, que tem a dilatação só da pelve renal, você consegue ver que a pelve renal está bem maior e o córtex renal está diminuindo em comparação com o normal. E é aquilo que o Henrique também falou, de ficar mais hipo do que hiper. Aí aqui no 2 vai ter a dilatação também dos cálices renais. Olha a diferença desse cálice aqui para esse. Aqui está bem maior, você consegue ver bem mais, de forma bem mais significativa. Presta atenção que aí você já teve até a inversão daquela relação de hiperecogenicidade e hipoecogenicidade entre as estruturas. Então, o parênquima, a parte do córtex e da medula, ela se tornou mais hiperecogênica do que a parte da pelve renal. Sim, é como se as cores tivessem mudado. Aí agora o parênquima aqui vai estar bem menor e os cálices renais vão estar aumentados também. Você consegue perceber essa parte do parênquima que você estava com dúvida? Nessa eu tô percebendo melhor, tipo, colocando uma do lado da outra. Então, beleza. Aí o 4 ele é bem mais característico de ver, bem mais facinho, porque como ele já vai estar em um grau mais avançado, já vai estar tão dilatado que você mal consegue ver que é um rim. Você vai achar que é um cisto ou alguma coisa assim. Porque o parênquima já não vai estar mais funcionante, ele vai ter se perdido todo. Aqui ele está praticamente todo hipo. Entendi, obrigada.
Nada. Nossa, tá falando com o microfone fechado. Mas quanto maior o grau de dano nefrose, maior o grau de dano renal. Beleza? Eu tenho dúvida nessa parte também, porque eu fico sem saber quando que tá nesse grau 4 e quando que só tem, tipo, perda da diferenciação córtico-medular. Na pielonefrite não complicada, que é um achado, tipo, inicial, né? Essa perda da diferenciação. Sim. Deixa eu ver se eu acho uma mais tranquila. Que essa daqui é a perda da diferenciação. Eu acho mais fácil você analisar pela hipo e pela hiperecogenicidade, que o Henrique tinha falado. Quando você vai vendo os graus, você vai vendo que vai alterando. E aí quando chega no grau 4, vai estar tudo hipo e vai perder esse parênquima. Aí para diferenciar, quando você perde a diferenciação, né? Aqui o rim, ele não vai estar. Você ainda consegue ver que está mais hipo, mas realmente ele vai ter perdido, mas você não vai achar que ele não está mais funcionante assim. Ele ainda vai ter o formato certinho do rim, e ele ainda vai estar com a estrutura dele muito semelhante ao normal. Quando já está não funcionante, ele já vai estar completamente acabado. Tá. Então eu olho, tipo, pelo formato do rim. Se ele tá bem delimitadinho. Ele não vai estar tão delimitado porque ele vai ter perdido, né, essa diferenciação, mas você ainda vai conseguir ver alguma coisinha ali. Beleza, valeu. Quando ele não tá funcionante mais, é como se, tipo, tivesse tudo, vamos dizer assim, entre aspas, destruído. Você vai conseguir ver que tem um formato do rim aqui também, mas é como se tivesse tudo morrido, que praticamente aconteceu, né? Aqui não, aqui você só acha que, tipo assim, você não tá conseguindo distinguir o córtico do medular. Tá bom, obrigada. Aqui você consegue ver o que é córtico e o que é medular, mas tá tudo destruído. Aqui você não consegue, tipo, desenhar direitinho o que é qual. Valeu. Vocês têm mais alguma questão? Tenho. Henrique e Nadim, no caso do raio-x de abdômen, a gente analisa que a pancreatite aguda, a gente tem três, né? Três achados. Seria o empilhamento de moedas, seria também o ilho paralítico, e a gente também vê era o... Putz, esqueci o nome. Alça sentinela? Alça sentinela, obrigado. E aí, nisso, se eu não me engano, na obstrução intestinal também tem isso. Eu consegui diferenciar porque uma imagem é relativamente diferente da outra. Contudo, eu vejo também que tem os mesmos achados. Aí eu fiquei parando para pensar, putz, será que ele colocaria uma imagem diferente do que ele mostrou pra gente? Ou será que... aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu pensei assim, pô, será que tem alguma coisa que eu possa diferenciar os dois? E, além disso, dessa dúvida que eu tenho, é que eu nunca vi, eu não sei de ilho paralítico, não sei identificar isso. Então, começando sobre a questão do ilho paralítico, é o sinal de empilhamento de moedas, só que você vai ter os ruídos hidroaéreos, os níveis hidroaéreos na mesma altura. Então quer dizer que você tem uma obstrução e aquele intestino ele não está se movimentando. Quando a gente tem os níveis hidroaéreos em alturas diferentes, então ele não está paralítico, ele está funcionando ainda, só que a gente tem uma obstrução. Qual que era a sua outra dúvida? Era sobre... tem algum sinal que possa diferenciar a obstrução intestinal da PA, da pancreatite aguda? Deixa eu ver aqui. O Kuroff, ele é só da pancreatite, não é? E aí, no outro que tem é a dilatação do cólon, né? Mas o Kuroff, eu acho que ele é só da pancreatite, né, não? Então, eu tava pensando nisso agora. Porque eu nunca cheguei a observar o sinal do cólon Kuroff em obstrução intestinal.
E essa sua dúvida foi muito boa, porque inclusive o Job foi sacana com a gente na prova de emergências de abdômen agudo, ele colocou a mesma imagem que ele tinha usado nas aulas dele de pancreatite do 6º período, só que para um caso de obstrução, né? Então o paciente ele tinha clínica de obstrução intestinal e a imagem era a mesma que ele tinha usado no paciente com pancreatite. Só que o caso clínico foi diferente. Então, pelo caso, a gente conseguia diferenciar um pouquinho do que era um do que era outro. Mas, realmente, é muito, mas muito difícil de diferenciar, por exemplo, alça-sentinela ou a questão do ilho paralítico de uma obstrução real, né? Sem ser uma pancreatite. É realmente muito difícil. Então, tu tem que se ancorar no quadro clínico e também se tu observa o sinal do cólon clorófilo. Ah, gente, obrigado, viu? Ana, valeu também, porque essa dúvida aí tava... eu perguntei pra galera e aí a galera não soube me responder, eu fiquei na dúvida. Eu também estava com essa mesma dúvida. Inclusive, eu achei que... Estava vendo as provas antigas e eu achei que o caso era de obstrução. Aí depois eu vi que eu tinha confundido, que era de pancreatite. Aí eu fui atrás disso também, mas eu fiquei muito confusa. Perfeito, Ana. Eu tive essa dúvida a partir do momento que eu comecei a ver as provas mesmo. Aí teve uma questão específica aí que falava sobre... as alternativas eram sobre obstrução intestinal, só que, na verdade, as verdadeiras, né, eram associadas à pancreatite aguda. Putz, ferrou. Pois é. Mais alguma coisa, galera? Só uma coisinha. Fiquem ligados no Instagram do Job, tá? Se ele soltar alguma coisa, vocês estão por dentro. Não se esqueçam disso. Até agora ele não soltou nada. Primeira prova ele soltou 6 horas, né? Foi cedaço. Soltou só que ele gosta de ganhar presente. Gente, e outra coisa, porque eu acho que, não sei se vocês tiveram essa parte de GO. No quê? Tipo assim, ideias do que ele pode cobrar. As fases do ciclo menstrual, na parte de obstetrícia, ele vai cobrar alguma coisa mais específica pra reconhecer, assim. O que eu dei muito hoje, acho que a gente nem teve, né, Henrique? O quê? O de hoje não. Mas o ciclo menstrual ele pode cobrar pra você ver em qual fase que tá. Trilaminar, essas coisas. E aí você também pode associar com a clínica, né? Para você determinar se aquela questão, né? O balanço dos hormônios. A paciente está na fase lútea, está no pico de estrogênio, pico de progesterona. Ele pode perguntar isso, ele inclusive já perguntou. E na nossa prova, outra coisa que caiu também, além dessa questão do endométrio laminar, trilaminar e etc., foi a questão da translucência nucal, que tem aquelas condições que podem estar associadas, né, à translucência nucal. Essa parte é decoreba do que a translucência nucal indica, né? Porque é uma série de condições que você tem que lembrar que na hora ele pergunta uma delas. Aí você vai e coloca uma delas, inclusive. Na nossa prova caiu isso. Nadine, se tu quiser também depois mandar a prova pro seu grupo lá, a Daiane mandou no grupo da turma, a nossa prova, né? A nossa prova, gente, assim, ela não vai estar muito coerente com a de vocês, porque a gente teve densitometria e BIRADS diferente de vocês, né? E vocês tiveram agora a gestação ectópica. A gente não teve essa parte. Então tem 2 conteúdos que são tipo assim, 40%, 30% da prova que vocês não vão aproveitar. Mas algumas questões dá para vocês irem pegando o jeito. Tem que prestar atenção nisso, que a gente teve conteúdo que vocês não tiveram, então quando olhar a prova não se desesperem, porque vai estar diferente. Ainda na parte de rim, ele cobrou alguma coisa de Bosniak para vocês, que é aquele negócio de cisto renal? Eu não sei nada disso. Mas eu posso dar uma olhada, mas eu fiquei meio... Como eu não vi nenhuma questão disso, eu meio que relaxei. Cara, não cobrou nada. Ele cobrou foi hidronefrose. Ele nem perguntou classificação de hidronefrose, se não me engano. Ele só falou, tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Aí tu falava, hidronefrose, correto.
E ele Amém. também. Vocês têm as provas antigas, né? Das outras turmas. Às vezes cai repetida, na nossa cai uma ou duas, né? Uhum. Na nossa Então, primeira prova foi dá tipo uma olhada. 50% repetida. A segunda teve uma ou outra. Tá bom, obrigado, gente. Nada. Ah, aqui, ó. Encontrei aqui. Uma coisa o que ele perguntou na nossa prova de hidronefrose foi causas de hidronefrose. Então ele deu uma imagem, disse que era uma hidronefrose com importante atrofia cortical. E ele perguntava, são causas exceto. Aí vinha estenose da JUP, tumores pélvicos, pielonefrite, ureterolitíase e prostatismo, que no caso seria a pielonefrite. A resposta. Foi bem tranquilo essa parte. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Eu já sei que daqui a pouco a gente tem que sair, que a gente também tem prova amanhã. E a gente tá um pouco desesperado também. Acho que foi já. Também acho que foi, galera. Eu acho que tá bom. Ótimo. Vamos tirar uma fotinha, se vocês quiserem ligar a câmera aí pra gente registrar a última monitoria do semestre. Só pra gente ter, né? Registrozinho do nosso grupo. Liga aí, Nadine. Eu tô sem câmera, velho. Eu tiro a foto aqui. Entra no celular, se vira, eu quero sua foto aparecendo. Vê aqui. Todo mundo com cara de cansado. Todo Ô, mundo Jesus. Oi? Todo mundo destruído. Todo mundo destruído. Deixa eu... Ninguém mais vai ligar, não? Ô, Nadinho, bora, Nadinho. Aí. Tá, deixa eu tirar esse negócio que tá no teu rosto. Pronto. No 3. 1, 2, 3. Oi. Então é isso, galera. Muito obrigado por esse semestre aí que a gente andou junto. Sucesso para vocês aí no final dessa batalha que é a imagem. Conselho de veterano, estudem ECG nas férias, tá? Não façam igual a mim que eu falei que estudar, não estudei. E me lasquei depois. Estudem Cardio ECG. paper, gente. A Antoinette pode ser que ela nem coloque mais ECG para vocês, porque ela se revoltou. Mas se ela botar, vocês vão estar sabendo. E é isso, galera. Forças pro sétimo, que é porrada. É isso, gente. Obrigado pela monitoria. Espero que vocês tenham gostado. Boa prova amanhã. É amanhã a prova de vocês ou é quinta? Também. Obrigada, boa prova pra vocês.